Sobre sabedoria. Ou seja, sabedoria é igual a instrução, disciplina e entendimento. Sabedoria é igual a instrução, disciplina e entendimento. Eu falo da sabedoria de Deus. Amém? Porque há uma sabedoria cá de baixo e há uma sabedoria do alto. Eu estou a falar da sabedoria do alto. Porque a sabedoria de baixo, a Bíblia diz que é quê? Que é demoníaca, diabólica, não é? Não, estou a falar lá de cima. Amém. Paizinho amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Bendito sejas. Para que nós possamos, Senhor, pelo teu Espírito, entender mais a tua palavra, Senhor. Receber mais da tua sabedoria, Pai. Sermos mais sábios em nossas vidas. Passarmos essa sabedoria para outros, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Para que nos vá bem a eles e que tu sejas glorificado e nós te possamos servir com excelência. Em nome de Jesus. Então, primeiros 7 versículos de Provérbios, capítulo 1, livro de Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus, não foi? Não pediu ouro, ele pediu sabedoria. E Deus deu-lhe sabedoria e Deus usou para escrever o livro de sabedoria da Bíblia, não é? Provérbios 1 a 7. Isto trabalha a gasóleo, pá. Ok. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, versículo 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, dependendo agora das vossas traduções, mas vai dar tudo ao mesmo. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Versículo 3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos desprezam, ou os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. Hoje nós vamos fazer algumas comparações exatamente sobre a sabedoria do alto e a tolice, não é? Entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Só uns pontos aqui. Essa palavra sabedoria que está no versículo 2 vem do hebraico a palavra chokmah. C-H-O-K-M-A-H, chokmah. Que na verdade, traduzido à letra, não é apenas sabedoria, mas é sabedoria martelado para dentro de nós. É martelado, sabedoria martelada, não é? Referindo-se à sabedoria que advém pelas experiências no Senhor, experiências da vida. E nós recebemos sabedoria. Amém? É por isso que nós, pelo menos do meu país onde eu venho, nesse caso eu sou africano, nós temos um grande respeito por pessoas de cabelos brancos. Lá em África, está ali o meu irmão Paulo, não me deixa mentir. Lá em África nós respeitamos as pessoas com cabelo branco. Chamamos tio. Todos, é tio, a gente não conhece, mas é tio. Amém? Então, a experiência de vida por si só não nos ensina nada, não nos dá sabedoria. Temos aquela experiência, conhecemos aquela experiência, mas não temos mais nada dali. Podemos evitar aquela experiência ou crer aquela experiência, mas não mais que isso. Agora, como crentes, graças a Deus, nós temos da parte do Senhor 2 professores. O primeiro e mais importante, a palavra de Deus, não é? O Senhor nos ensina através da sua palavra. E o segundo professor, precisamente, é a experiência de vida. Experiência de vida. E nós devemos compreender que a experiência por si só, sozinha, a experiência, é inútil. A não ser que a palavra seja aplicada, martelada. Amém? Nessa experiência. Porque a experiência por si só não ensina.
Mas se nós temos experiência e temos sabedoria de Deus, ensino sobre aquela matéria, nós sabemos, amém? Nós aprendemos algo. Nós sabemos evitar essa experiência se for má, ou buscar de novo a experiência se for boa. Pela palavra do Senhor. Agora, a palavra de Deus, nesse caso, sabedoria, a palavra é como se fosse o prego, a cavilha, prego. E a experiência devido ao martelo. Ora, o martelo sem um prego não consegue pregar o martelo. O prego, ou não? Precisa de um prego, ou não? E se nós usamos ambos, o prego e o martelo, devidamente, não é? É como nós martelamos a sabedoria para casa, para o nosso coração, a sabedoria de Deus. Martelamos. E para martelar, tem outra palavra, nós já vamos falar daqui a pouco. Quanto mais dura essa experiência, quanto mais duro nós martelamos na sabedoria, para que essa chegue a casa, chega ao coração, e de repente, de tanta palavra, de tanta experiência, as coisas começam a sair de nós de forma natural. Já não precisamos mais lembrar da palavra disso. Vem de nós naturalmente. E as coisas acontecem porque nós estamos... Já aquilo tornou-se nosso em nossas vidas, não é? E é como se nós tivéssemos pregado o prego, amém? A sabedoria, até o outro lado e depois dobrado a ponta, afiada dos pés. Aí não sai mais. É nosso, está aqui. A gente não se esquece mais. E naquela área nós começamos a usar a palavra de Deus, a sabedoria de Deus corretamente. E o versículo 2 também diz que para se conhecer a sabedoria, já falamos, e a instrução. Instrução. Ora bem, a instrução vem de uma palavra hebraica que traduzida à letra significa aprender através da disciplina. Precisamos ser disciplinados para aprendermos. Se nós não somos disciplinados, nós não vamos aprender. Se nós não nos disciplinamos para aprender algo, amém? Porque aprender exige disciplina. É preciso nós termos disciplina para desligar a televisão e abrir a Bíblia. É preciso disciplina. Está um programa tão lindo. Desliga a coisa e abre a Bíblia. É preciso disciplina. Porque senão, a Bíblia pode esperar, vou continuar a ver a televisão. Não é? E exige disciplina nós deixarmos de desfrutar do bem bom para escutarmos uma pregação da palavra, ou não? Exige disciplina. Não apetece nada ir à igreja. Hoje não vou. Disciplina-se. Venha à igreja. Não é? Você precisa de ouvir a palavra de Deus. É preciso disciplina. Pergunta-me que eu sei, principalmente nas noites frias de inverno, para sair bem cedinho da cama, das mantas quentes, dos lençóis quentes, amém? Naquele frio da manhã, e debruçar-nos sobre a palavra e ajoelhar-nos e orarmos a Deus. Não é orar dentro da cama, debaixo das mantas. Você precisa sair do quentinho, do bem bom. Amém? Pôr-se os joelhos e orar ao Senhor, seu Deus. Logo de manhãzinha, a primeira coisa que você faz. Aleluia. Então, sem disciplina não se aprende a palavra. Amém? Temos que nos disciplinar. É necessário disciplina para nós fazermos as coisas com excelência. Porque se nós não somos disciplinados para fazermos as coisas para Deus, assim que você começa a fazer algo para Deus, ou ler a Bíblia, ou louvar a Deus, ou orar, vem logo o diabo com outras coisinhas mais fáceis, tentá-lo para você fazer. Deixa isso agora vai fazer isso primeiro, é mais importante. Olha, vai cuidar da vai fazer. Gente, deixamos o que é importante e vamos na cantiga do outro fazer o que não é importante, como se fosse. Por quê? Porque não temos disciplina. Não temos disciplina.
Por isso, amados, nós temos que ser disciplinados, principalmente com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Precisamos ser disciplinados. E disciplina faz parte de sabedoria do alto, não é? A palavra ensino significa o ensino da palavra. Ensino também do hebraico significa aprender com disciplina. Amém? Aprender com disciplina. Eu vou me disciplinar, doa o que doer, custe o que custar. Eu vou ficar firme no Senhor, meu Deus. E tanta tentação que vem aí para a gente deixar, não é? Temos que ficar firmes. Olha só a seguinte frase no versículo 2. Mais uma vez, versículo 2, já estamos nos ensinos. Versículo 2 diz, para se entenderem, Provérbios 1, 2. Para se entenderem as palavras, ou para aprender, pronto, essa é outra tradução. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, não é? Palavras de prudência, de inteligência. Os ensinos produzem sabedoria, para nós entendermos essas coisas, ok? De imediato mostra-me que a sabedoria do Senhor não surge do nosso intelecto natural, não é? A sabedoria do Senhor vem do alto, ou não? Para nós. E como parte do nosso ser, qual é a parte do seu ser que você ouve Deus, que você entende Deus, que você entende a palavra de Deus? Qual é a parte? É com o seu espírito. Você vai falar a palavra de Deus para pessoas que não têm o espírito vivo para Deus, não nascido de novo para Deus. Eu vou dizer, que está a falar o quê? Não vai entender, porque precisa ter o espírito vivo para poder entender as coisas de Deus. Amém, queridos? Ok, então, quando você começa a aprender a palavra de Deus, a receber a sabedoria de Deus, você começa, de repente, a ter um vislumbre da maravilhosa sabedoria sem fim que Deus tem para si. A sabedoria de Deus é sem fim, mas nós temos que nos disciplinar para podermos captar, receber a sabedoria de Deus. Então, quando você se encontra, quando você começa a ter a sabedoria de Deus, você encontra no meio de uma situação, de repente surge uma situação difícil na sua vida, com a sabedoria que você tem, é muito maravilhoso, porque essa sabedoria vai mostrar naquela situação o que é o correto, o que é o errado. Para você tomar a decisão do correto e não do errado. Deus dá-nos essa sabedoria ou não? Ok? Quantos crentes deparam-se com situações que surgem, que muitas vezes a primeira parece uma bênção de Deus. Oh, glória, que coisa boa. Parece bênção de Deus. Amém? Eles não veem nada de mal. Mas, de repente, eles sentem como que o alarme a tocar dentro deles. Perante aquilo que pensavam eles que era bênção. Eita, o que é que se passa aqui? A sabedoria do Senhor está a nos alertar, ou não? O Espírito de Deus está a nos alertar no nosso interior. E acontece porque você esteja, por exemplo, está com outra pessoa que ao seu lado, que está a olhar para aquela coisa que aparentemente bênção que está a acontecer, você sente essa alarme a tocar dentro de si, no seu interior, e você pergunta à pessoa, espera aí, estás a sentir o que eu estou a sentir? E a pessoa diz, o que é que estás a falar? Eu não estou sentindo nada, não é? Eu não noto nada. A mim parece-me bem. Não é? Falta qualquer coisinha ali dentro. Porque Deus está a avisar. E a disciplina é que nos vai ajudar a termos esse alarme a tocar quando é necessário. Não é? E vai nos martelar a palavra no nosso interior, a sabedoria de Deus no nosso espírito. Amém? E o nosso espírito fica sensível às coisas de Deus. Amém? E mesmo no meio de muita gente, você sente coisas. Porque essa sabedoria que está em si alerta-o. Amém? E
E você percebe que alguma coisa está errada. Você percebe essas coisas porque você aplicou-se, você disciplinou-se em buscar as coisas de Deus, em estar na presença de Deus, em buscar a sabedoria de Deus, a palavra de Deus. Você foi martelando a palavra, como diz a Bíblia, medita na minha palavra dia e noite. Isso é martelar a palavra para dentro do nosso espírito. É interessante, é importante isso. E dessa forma você chega a um ponto na sua vida que você começa a ter sucesso em áreas da sua vida que você não tinha. Você começa, já não é mais o 30 nem o 60, agora é o 100 por 1. Você entra na bênção de Deus, né? Porque você agora entende, você compreende. E você caminha nessa direção firme e disciplinado. Mas há 3 palavras que são muito frequentes no livro dos Provérbios. 3 palavras. Provérbios usa com muita frequência. 3. Conhecimento, entendimento e sabedoria. Se você ler o livro dos Provérbios, você pode ler um capítulo por dia. São 31 versículos, 31 capítulos. Olha o mês de maio, começa a ler. Capítulo 1, leia 1 de maio. Capítulo 2, 2 de maio. E no mês de maio você lê o livro dos Provérbios. Essas 3 palavras, conhecimento, entendimento e sabedoria. Em poucas palavras eu vou tentar explicar o significado dessas 3 palavras. Conhecimento. O que é conhecimento? Nesse caso, é habilidade, conhecimento é habilidade para conseguirmos os factos desejados. Temos que conhecer. Se nós não conhecemos, como é que vamos conseguir? Se não conhecemos, nem sequer sabemos que esses factos existem ou não. Número 2, entendimento. Entendimento é a habilidade de nós organizarmos esses factos que nós conseguimos pelo conhecimento. Organizar. Para que não seja assim uma coisa toda desarrumada, mas tudo bem arrumadinho. Organizar. E depois vem a sabedoria, que é a habilidade de usar esses factos um a um que foram organizados. Amém? Não temos que procurar, tem aqui um sapato e o outro sapato está onde? Está para aí no meio de outros sapatos. Não, está tudo organizadinho. Nós encontramos as coisas e nós podemos usar isso, esses factos bem organizados. Provérbios 1:3 diz assim, versículo 3. A minha Bíblia diz, porque esses versículos dessa tradução que eu uso, na minha Bíblia aqui no Provérbios, os versículos estão a meio. Faltam palavras. É verdade. Então, eu teve que usar outra. Essa aqui tem incompleto. A minha Bíblia não tem. E o versículo 3 diz assim: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Boa tradução, não é? Só que a mim faltam essas palavras aí. Outra tradução diz, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. E nós já vimos que a palavra instrução ou ensino significa disciplina, certo? Disciplina. E aqui no versículo 3, que acabamos de ler, a Bíblia aqui mostra-nos para que serve essa disciplina. Esta disciplina serve para nós obtermos disciplina do bom proceder, na sabedoria, usar a sabedoria, na justiça, no juízo e com a equidade. Ok. A disciplina oferece-me sabedoria. Oh, glória! A disciplina em Deus oferece-me sabedoria. Neste versículo, a palavra hebraica, traduzida para a sabedoria, não diz sabedoria, em português diz bom senso. A palavra hebraica, a língua hebraica é muito rica, não é? Diz bom senso. Bom senso é sabedoria ou não é? Você sabia que é preciso ser disciplinado para se ter bom senso? Quem aqui tem bom senso? Se você tem bom senso é porque você é uma pessoa disciplinada. É. O bom senso não cai do céu, pois não. Para alguém poder ter bom senso, tem que ser disciplinada. Por exemplo, o bom senso não cai do céu sobre as crianças, pois não. De repente elas ficam com bom senso. Não. Não é?
O bom senso não cai sobre os adolescentes, de repente eles ficam com bom senso. Eles não caem sobre os adultos, não caem sobre as pessoas idosas, de repente não tinha, agora tem bom senso. Não, precisamos ser disciplinados nas coisas de Deus, buscar a Deus, para começarmos a aplicar essa sabedoria em nossas vidas. Então, o bom senso é algo que tem que ser disciplinado, martelado em nossas vidas, em nós, não é? No caso, começas com a criança, ou não? Aqui em Portugal diz-se que, como é que é das crianças, o pepino, como é que é? Diga? De pequenino se torce o pepino, não é? É de pequenino que nós temos que começar a ensiná-las, porque elas nascem com a inclinação não do bem, mas do mal, ou não? Da desobediência, de fazer o que querem, da rebelião, e nós temos que substituir isso que está em seus corações, tirá-lo fora, e com disciplina, pôr lá disciplina e ensino, bom senso, sim ou sim. Por isso é que nós temos que educar os filhos, né? Nossos filhos. Então, porque essa habilidade para nós podermos tomar boas decisões na vida não cai do céu. E por que é que nós temos de substituir o que nasce naturalmente com a criança, a inclinação do pecado, com o bom senso, com a sabedoria, com a disciplina? Para que quando as crianças forem maiores, ou mesmo sozinhas, já adultas, elas sabem como se defender na vida. Porque se eu não ensinar elas quando são pequenas, quando forem grandes vão ser malandros e não vão saber defender-se. Então eu vou ter que pôr bom senso no coração das crianças agora, enquanto elas são pequenas, ou não? É o que diz a palavra. Ora, veja comigo, Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. Veja só. A tolice, a estultícia, a tolice mora naturalmente no coração das crianças. Amém? Mas a vara do coração as livrará. A tolice mora naturalmente no coração das crianças. Por quê? Quando a criança nasce, ela nasce com a inclinação do pecado, sim? E nós temos que tirar isso fora do coração dela e pôr lá sabedoria. É isso que é a educação. Amém? Temos de ensinar as crianças. Essa é a disciplina que deve substituir a tolice no coração da criança. A disciplina do Senhor é que deve estar lá no coração. Para quê? Aquilo que eu já disse. Para que quando eles forem maiores, terem tininho, terem o bom senso de se agarrarem aos livros, tirarem um curso superior. Para se poderem valer a eles, e não só a eles, mas a família, etc. Os seus pais já são velhos, etc, 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 etc. Não é? Eles precisam do bom senso agora. As crianças. E a razão porque quando as crianças são regularmente ensinadas, com regularidade, amém? Ensinadas, disciplinadas na palavra de Deus, vão à igreja com seus pais, você faça uma comparação. Com crianças que não vão à igreja, que não têm a palavra de Deus, você faça uma comparação. Você veja, você vai notar, as crianças têm a palavra de Deus, amém? Que vão com os pais à igreja, etc., portas de uma maneira melhor e são mais inteligentes do que as outras, que são rebeldes. A mãe tem que falar 50 vezes, nem 50 vezes elas obedecem. Não é? Temos que pôr bom senso agora nas crianças, para amanhã elas se poderem valer. Ok? É isso que a palavra diz. Por isso, para mim, é maravilhoso, é gratificante ver as crianças agirem no bom senso dos seus corações, na obediência. É uma maravilha, não é? Não é bom? Então, o conhecimento, nós dissemos, que é a habilidade para se conseguir factos que a gente deseja, coisa que Deus nos prometeu. Eu quero isso, Senhor. Tu disse-nos, eu quero. Não. Então, o conhecimento da palavra vai nos dar a habilidade de chegarmos lá, pela fé, etc, etc. Não é? Agora, Provérbios 1, versículo 3 diz o seguinte. Provérbios 1, 3. Diz que para obter o ensino do bom proceder, o bom senso, a justiça, vamos falar da justiça agora, o juízo e a equidade. A palavra justiça aqui significa retidão.
Amém? Retidão. Ou seja, tratar o próximo como um igual a nós. Respeitar o próximo. Amém? Até muitas vezes dar preferência a eles do que a nós. Isso é retidão, ou não é? Não ter aquela atitude que eu sou melhor que tu, que eu não sei o que, não sei o que. Quem age assim não tem sabedoria. Falta de sabedoria. Você sabia que Deus trata nós, seus filhos, como o seu igual? Você sabia disso? Deus trata-nos como o seu igual. Veja lá. Ele nunca nos fala com desdém. Ele nunca nos responde assim mal. Nunca. Ele sempre fala com carinho. Sempre fala com amor, sim ou sim. Amém? Ele trata-nos como igual a Ele. Nosso Deus. Então nós concluímos que a disciplina da palavra de Deus oferece-me a habilidade para eu poder tratar os meus semelhantes, o meu próximo, etc., com retidão, igualzinho a mim. E se necessário, dar preferência. Hoje em dia não se vê muito disso. Hoje em dia a sociedade hoje está a ficar muito egoísta, não é? Quer ela saber dos outros. Desde que o dinheiro venha para mim, se calhar quer saber o que é assim hoje em dia. Infelizmente não devia ser. Já não nos tratamos uns aos outros. Há aí muita coisa por aí fora. Coisa que vai lá do inferno. Racismos, ideias e não sei o quê, porque eu sou mais, porque eu não sei. Sim, isso é lá do inferno. Isso não é sabedoria de Deus. Então, o versículo 3 também fala em juízo. Juízo. Ou seja, esse juízo tem a ver com julgar corretamente todas as coisas. Não julgar as pessoas. A Bíblia diz para nós não julgarmos. Mas julgarmos as coisas, todas as coisas, não pessoas. E a Bíblia diz-nos, e eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo aqui, que nós não devemos julgar outras pessoas. Mas, porém, nós podemos julgar, e certamente, certas coisas, devemos julgar as situações. Ou não? O apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos 2, 1 a 3. Romanos 2, 1 a 3. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, não tem papas na língua, apóstolo aqui, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas o teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, a palavra, contra os que praticam tais ações, julgar outros. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, julga os outros, julga, e todavia praticas os mesmos atos de que julgas o outro, não é? Pensas que de alguma forma escaparás do juízo de Deus? Quer dizer, se eu fizer mal, está tudo certo, mas se os outros fizerem mal, está tudo muito errado. Não pode ser assim. Não podemos julgar as pessoas. Falar mal das pessoas. Isso não é do Filho de Deus. Não é, isso não é sabedoria do alto. Então, podemos amar alguém, ou podemos nos zangar com essa pessoa que nós amamos, amém? Mas podemos ficar aborrecidos, zangar-nos, não é? Por certas situações que essa pessoa faz, não é? Como Jesus fez com os seus discípulos. Jesus amava os discípulos ou não? E, no entanto, estava sempre a dar-lhes nas orelhas, estava a corrigi-los ou não? Ele não estava a julgar os discípulos, estava a julgar o que eles faziam, as coisas que eles faziam, não é? Que eles faziam e diziam erradamente. Logo, se você ama alguém que faz coisas erradas, mas apesar disso você vai amá-la ou não? Você não vai julgá-la, não é? Não é errado, porque você ama a pessoa, você vai corrigir a pessoa. Não é errado, mas só nessa correção tem certas coisas que devem ser aplicadas. Você não vai falar
tentar corrigir a pessoa, mostrando que você sabe mais da Bíblia que a pessoa. E porque a Bíblia... Não, você vai porque quer ajudar a pessoa a crescer, ou não? E tem outra coisa. Quando você vem para corrigir a pessoa, não é? Você tem que fazer em quê? Em amor. Você tem que fazer aonde? Num lugar certo. Eu não vou corrigir uma pessoa que eu sei que fez alguma coisa mal aqui do púlpito. O púlpito não é para corrigir. O púlpito é para se amar com a palavra de Deus. Amém? Eu vou chamar a pessoa ao lado, à parte, e vou ter uma conversa com tempo, sem pressas, e vou conversar, sim ou sim. E outra coisa, quando eu vou corrigir alguém, eu tenho que ter cuidado ao meu tom de voz. Porque o meu tom de voz, se eu começo aos berros e aos gritos e a coisa, eu vou irritar mais a pessoa do que aconselhá-la. Cuidado com o seu tom de voz. Amém? Cuidado, não grite, não berre. Olha, eu acho que a palavra de Deus... Não, ela não vai receber. A atitude que você está a entregar já está mal. A pessoa vai se ficar irritada. Cuidado com o tom de voz. Amém? Tom de voz manso, meigo, sincero. O amor no lugar certo. Amém? A esposa não corrige o marido à frente das crianças. O marido não corrige a esposa à frente das crianças. E por aí vai, por aí vai, por aí vai. É sabedoria, irmãos. Amém? Agora, olhe para a última palavra do versículo 3. A última palavra é equidade. Versículo 3 de Provérbios 1. Pronto, esta tradução fala em bom senso, equidade e bom senso. A última palavra é equidade. Ou seja, existe disciplina para a equidade. O que é equidade? Equidade é equilíbrio. Mas não aquilo que nós, homens, achamos que é equilíbrio, mas aquilo que Deus diz que é equilíbrio. Que é o equilíbrio de Deus nosso é diferente. O nosso está errado. Com equilíbrio. É por se tratar pessoas sem parcialidade. Amém? Olha, por exemplo, imagina uns pais que têm muitos filhos. E algumas crianças, alguns filhos, eles tratam de uma maneira. Dão mais atenção porque gostam mais delas, porque elas são mais obedientes. E a outras tratam de outra forma. Essa pessoa, esses pais não são ser equilibrados, pois não. Estão a ser bonzinhos para uns e mauzinhos para os outros. Nós temos de ser equilibrados no trato às nossas crianças, não é? E tratá-los com equilíbrio. Não se deve tratar os nossos filhos numa inconstância, num desequilíbrio. Hoje sou muito bonzinho, amanhã estou sempre zangado, estou berro com eles, amanhã não tenho paciência. Hoje já tenho paciência, já brinco com eles, amanhã já não sei. Não, as crianças vão ficar confusas. Mas afinal ele é bom ou ele é mau? Mas afinal ele ama ou ele não me ama? Não pode ser, temos de ser equilibrados, sim ou sim? Os irmãos estão entendendo o que estou a dizer? Ok. Não podemos ser inconstantes no trato aos nossos filhos. Um dia nós somos assim, outro dia sim já somos assados. Ficam assim, o que é que se passa aqui, não é? Crescem com confusão. É como Jesus diz, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Agora, número 2. O entendimento, depois da sabedoria, depois do conhecimento, vem o entendimento, que é a habilidade para se organizar os factos que nós conseguimos pelo conhecimento. Muito bem. Versículo 4. Aceita desculpas por não se aprender a sabedoria. Amém? Porque algumas pessoas acham que é demasiado difícil, ou não estão interessados, ou têm pouca escolaridade, ou, sei lá, não completaram o liceu, estou a dar exemplo, nunca ouviram a palavra, não conhecem a palavra, nunca estudaram a palavra e estão a ouvir pela primeira vez, eles acham estranho. A palavra diz, tudo bem, mas disciplina para aprender. Amém? E logo, como é que essas pessoas assim podem compreender a palavra de Deus? Versículo 4. Provérbios 1:4. A palavra de Deus assim:
para dar aos simples. Simples são precisamente essas pessoas que não têm muitos estudos, enfim. Não é? São as pessoas simples. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Olha aí, a minha tradução diz, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Porque os jovens têm aquela idade que nós chamamos, entre nós, a idade estúpida, não é? Tudo o que eles pensam, tudo o que eles querem fazer é estúpido, não faz sentido, não é? Mas eles já são os maiores, não é? Naquelas ideias. A gente fica assim, a gente até nos apetece berrar com ele, mas não berra. Eles estão naquela idade difícil. Mas faz parte da idade que estão a passar. Tenha calma. Mostra amor. Então, a palavra simples é isso mesmo. É pessoas com pouca instrução. E é bom saber que a Bíblia também instrui pessoas com pouca instrução, como eu, por exemplo. Eu aprendo. Graças a Deus que Deus tem tempo para mim. Graças a Deus, Deus tem paciência para mim, para me ensinar. Mas eu é que me tenho que disciplinar, ou não? Para poder receber esse ensino. E essa é a razão porque qualquer pessoa pode aprender a palavra e começar a caminhar em sabedoria. Por mais simples que seja, pode aprender a palavra. Aliás, dos maiores pregadores, dos maiores servos de Deus com maiores sinais e maravilhas, é pessoas sem escolaridade, irmãos. Eu não me esqueço, Henry Dia, um sul-africano da tribo de Xhosa, teve em minha casa em Coimbra. Sentava-se no chão para comer a cachama, a melancia. Sentava-se uma melancia grande, eu cortava, comia a melancia e queria um balde ao lado para cuspir as sementes. Cachama, sentava-se no chão. Os africanos fazem isso. A gente não usa a mesa, não é? É no chão. Não sabia ler. No entanto, era um homem de Deus, usado grandemente por Deus para curar pessoas. Houve um indiano rico, um magnata rico, na cidade do Cabo, na África do Sul, que tinha cancro. Tinha sido já alertado pelos médicos, olha, mais um tempinho e acabou-se. Souberam desse homem de Deus, foram chamar Henry Dia. Henry Dia pôr aquelas mãos. Aliás, ele orou por Reinhard Bonk. Ouviram falar do evangelista Reinhard Bonk? Ele impôs as mãos para que Reinhard recebesse o dom de cura. E desde então, todas as conferências de fogo que Reinhard fazia por essa Europa fora, pela América e por onde fosse, a África, todas as conferências de fogo que Reinhard fazia, ele convidava Henry, um lugar de honra, ali à frente. Henry foi orar por esse indiano, impôs-lhe as mãos, sabe uma coisa, o homem ficou curado. Sabe qual foi a oferta? O homem sentiu que devia abençoar o Henry. Sabe qual foi a oferta dele? O BMW novinho que ele tinha na garagem, 735, uma coisa grande. Ofereceu-lhe, toma lá a chave, leva, o cara é teu. E depois, quando veio aqui, em 1990, eu andava num Volkswagen, sabe aqueles Fuscas? Andava num Fusca 1956. O pisca não saía assim uma coisa de lado. Era o meu carro. O volante era branco, branquinho, assim, antigo, né? Janelas pequeninas. Ele olhou para mim e começou a rir. Eu fui buscar no aeroporto, em Lisboa. Ele começou a rir e disse: uau, Norton, isso não é carro do pastor, pá. Não é? Henry Dia. Ele aprendeu a palavra, ele aprendeu a fluir com o Espírito Santo. Ele é usado tremendamente por Deus. As orações dele é uma oração, ele tem uma aliança com Deus. A oração dele é: Deus, tu me conheces e eu te conheço. Tu não falhas, tu sabes que eu contigo também não falho. É preciso ter muita fé para dizer isso, não é? Eu não falho, porque tu és comigo. Isso requereu disciplina dele ou não? Para chegar a esse ponto. Disciplina nas coisas de Deus. Muito bem. Então, a Bíblia diz que todos podem aprender, inclusivamente aqui, o tolo errante, se ele quiser, ele aprende e recebe sabedoria de Deus. Mas é preciso disciplinar-se. Não é? Louvado seja o Senhor. Essa é a razão porque toda a gente
que queira receber de Deus, que busca Deus, nasce de novo. Para que Deus possa operar mais nele, ou não? Para que ele possa estar mais próximo de Deus, entender melhor as coisas de Deus, etc. Outras desculpas que nós ouvimos das pessoas, quando nós ensinamos doutrinas e coisas da palavra, quando se trata de crianças, não, eles são demasiado, tadinhos, são demasiado novos. Não sei o que, são demasiado... Ensina a palavra, é pequenininho, que se torce o pepino, não é? Ensina a palavra de idade tenra, para que eles possam aprender a instrução da palavra, para que se possam valer a eles próprios, ou não? Agora vamos para os jovens. Aleluia. O que significa a palavra juízo, que nós lemos aí, juízo, os jovens, de juízo aos jovens. Juízo significa ter bom senso e agir com bom senso, amém? A fim de não se cair em problemas. Quando uma pessoa não tem juízo, faz coisas na sua vida que caem em problemas, ou não? Inclusive pode ser preso. Não teve juízo, fez coisas erradas, não é? Faltou-lhe o bom senso. E Deus não quer. E nós temos que ensinar nossas crianças, porque nós não queremos que um dia os nossos filhos vão parar lá no calabouço, na prisão. Eu não quero isso para meus filhos. Eu tenho que ensinar agora que eu posso a palavra de Deus. Então, eles têm que ter juízo, discrição. E é importante que as crianças aprendam quando são pequenas, porque aprendendo quando são pequenas, eles não vão se desviar do caminho do Senhor. Eles vão crescer com essa sabedoria. Eles vão poder aplicar essa sabedoria em suas vidas e evitar meterem-se em problemas. Ou não? Agora, os adolescentes, lá está, os adolescentes às vezes gostam de de julgar tudo e todos. Nós, os velhos, nós não sabemos nada, eles é que sabem tudo, nós mal sabemos mexer num telemóvel, não sei o quê, eles já sabem tudo, eles acham que por causa disso nós somos não sei o quê, não é? Eles é que sabem. Está errado, irmãos. Está errado. Nós precisamos meter sabedoria naqueles corações, para que eles possam valer a eles próprios, não fazerem erro e ir para a prisão, ou sei lá o quê. Eles têm que saber usar essa sabedoria como adolescentes, naquelas idades difíceis em que vão deixar de ser crianças, começarem a ser homens e mulheres adultas, maduras, não é? Começam a ficar assim, começam a ter aquelas coisas, elas não se vão deixar levar por enganos, por atrações, por essas coisas, não é? Como infelizmente muitos são atraídos. E eles, não sabendo hoje, prejudicam o futuro deles amanhã. Metem-se em situações hoje que amanhã vai ser muito difícil. Então, devemos explicar aos nossos filhos que nem toda a gente, nossos filhos que vêm à igreja, refiro-me àqueles que vêm à igreja, temos que explicar a eles, meus filhos, meus queridos, é assim, filhos, aprendam, porque nem toda a gente é boazinha como as pessoas lá da igreja. Lá fora no mundo, há gente que não presta. Não pensem que todos são bonzinhos. Para que eles não confundam, porque senão eles saem daqui, saem da igreja, nas suas cabecinhas, vão pensar que toda a gente, mesmo as pessoas lá de fora do mundo, são iguais, são boazinhas como as da igreja. Não são. E depois metem-se em problemas, não é? Eles têm que saber isso. Têm que se precaver, têm que saber usar a sabedoria que Deus lhes dá, etc, etc. Porque existe lá fora, meu filho, existe um mundo diferente, que é governado por o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo. Ele está lá fora, ele governa aquele mundo lá fora, amém? E esse diabo quer nos tirar, arrancar de Deus, quer nos para ele, para nos matar, roubar e destruir. Temos que avisar os nossos filhos. E é bom que os pais ensinem, amém? Assim como Deus nos ensina, os provérbios estamos a falar, Ele nos ensina, porque nós somos seus filhos, nós devemos ensinar os nossos filhos, etc, etc, etc. Por aí vai. Amém? Então vou falar disso. Porque Deus quer, como Ele diz que nós somos ovelhas, uma ovelha não faz mal a ninguém, pois não? Você já viu uma ovelha fazer mal? Não é? Eu estou a falar ovelha, não estou a falar ovelha. É ovelha. Não é?
Porque há pessoas más, ou não há? Mas uma ovelha, uma pessoa que é nascida de novo, que é de Jesus, não faz mal. Ou faz? E ele diz, eu gosto dessa frase, Mateus 10, 16, os irmãos conhecem essa escritura, mas vamos ler. Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Jesus diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Lá fora são lobos. As crianças são ovelhas aqui na igreja, estão no meio de ovelhas, mas lá fora, quando eles vão lá para fora, tem que saber que há lobos lá fora. Não tratem os lobos como ovelhas. Amém? Eu envio para meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples ou mansas como as pombas. Não é ser depois venenosas como as serpentes, não é isso que Jesus disse. Ser depois prudentes, astutas, como as serpentes. Uma serpente é muito astuta. A serpente é muito astuta. E nós temos que ser astutos. Temos que reconhecer o nosso inimigo, ou não? Temos que saber, cuidado. Aqui, não é? Vai desviar, vai para aqui. Temos que ser astutos, não cair naquelas coisas, naqueles laços que o passarinheiro lança e nós pomos o pé lá. Não. Devemos ser astutos como as serpentes, mas ao mesmo tempo mansinhos, como os pombos, como as pombas que não fazem mal a ninguém. Não é? Essa é a frase que o Senhor Jesus usa. Temos que ser inofensivos como as pombas. Agora alguém me diga assim, pastor, mas desculpe lá, mas eu cá para mim, eu não preciso nada disto. Eu sei tudo isso, não preciso que me ensinem, que me falem dessas coisas. Eu não preciso disso para nada, eu já sou sábio. A minha resposta a uma pessoa assim é, eu respondo com uma pergunta. Diz, é? Não digo mais nada. Veja comigo, Provérbios 1, versículo 5. Provérbios 1, 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Esta tradução diz, mesmo o sábio que lhes der ouvidos à sabedoria, aumentará em muito o seu entendimento. Não é? Até mesmo o sábio aprende. Até mesmo o sábio que já é sábio vai receber mais sabedoria. Não é? E nenhuma pessoa chega ao ponto de saber, de entender tudo quanto há para saber e entender. Ninguém chega lá. Aperfeiçoa-se numa área, mas em outras áreas precisa de sabedoria, ou não? Todos nós. Os sábios podem aumentar a sabedoria neles, ou não? A sabedoria de Deus é infinita, não é? Pode aumentar-se a sabedoria da palavra de Deus. Não há sábio que é demasiado sábio para receber ainda mais sabedoria. Ninguém. Todos nós devemos estar abertos à sabedoria do Senhor. Por isso, número 3, a sabedoria é a habilidade para usarmos esses factos que nós conseguimos e que nós organizamos. Sabedoria. Versículo 6 de Provérbios 1. A Bíblia diz assim, eu vou saltar aqui um pouco. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O sábio vai aprender também disso. Ou seja, nós não devemos apenas conhecer o provérbio. A gente conhece o provérbio, mas devemos conhecer o provérbio, sim, mas também compreender a sua interpretação. O que é que esse provérbio está a dizer? O que é que esse provérbio que diz assim, 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 significa para mim? Qual é a aplicação dessa sabedoria? Então, uma aplicação prática do Provérbios 1, 5 a 7, nós encontramos em Provérbios 9, 7 a 9. Provérbios 1, 5 a 7 diz, ouça o sábio, cresce em prudência, e o instruído adquire habilidade. Versículo 6, para entender provérbios, parábolas, palavras e enigmas do sábio. Versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, essa aplicação prática disso está em Provérbios 9, versículo 7 a 9. Provérbios capítulo 9, versículo 7 a 9. Eu não sei que... Bom, diz assim, o que censura o zombador, o escarnecedor, o que censura o escarnecedor, ou zombador, traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome.
Aqui é a sabedoria, queridos. Versículo 8. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Oh, Pai. Orienta a pessoa que tem sabedoria, não o escarnecedor. A pessoa que tem sabedoria. E ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ela aumentará. Boa, boa, boa. Pronto. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Pronto. Ok? Vamos lá. A palavra mostra-nos claramente aqui que a sabedoria a quem nós podemos repreender, corrigir, e a quem nós não devemos nem sequer tentar corrigir ou repreender. Há dois tipos de pessoas. O sábio você pode corrigir, que ele vai amá-lo. Não é que diz a Bíblia? Vai agradecer pela sabedoria. Mas o escarnecedor não vai aceitar. E você vai manchar o seu nome. Vamos ver. Ele diz que existe uma pessoa que nós não devemos repreender. E essa pessoa é o escarnecedor, o zombador. Não repreenda. Não tente repreender ou chamar a atenção ao escarnecedor. Não tente, porque você vai ficar mal. Não sei o que estou a dizer, é a Bíblia. Nós acabamos de ler. Os pecadores, por vezes, têm a tendência, porque eles sentem qualquer coisa nos nós crentes, que nós temos algo, e querem então escarnecer de nós, da nossa fé. Amém? E vêm e dizem-nos coisas que até muitas vezes nos magoam. Eles dizem essas coisas não apenas para nos magoar, mas para ver qual é a nossa reação. E se nós reagirmos como eles esperam, nós não estamos a ser sábios. Amém? Sejamos sábios aqui. Então, toma atenção. Acabamos de ler de Provérbios 9, para nós não repreendermos os escarnecedores. Não lhe responda. Se alguém vem, não sei o que, vocês crentes, na igreja, aquelas coisas que eles dizem, não lhe responda com a mesma moeda, com o mesmo espírito. Tu não prestas, pá, tu nunca mais aprendes nada, pá, tu és uma pessoa mesmo má, vês que tu és má, és radical, és não sei o quê. Olha, e fica sabendo que Deus vai te julgar. Estás a brincar, vais ver, Deus vai te julgar. Não faça isso. Porque é isso que ele quer ouvir, se quer ver a sua reação. Seja sábio. Então como é que você deve agir? Sabe como é que você deve agir? Porque se você fizer assim, dessa forma, você vai ficar envergonhado. E de imediato, você vai colher de imediato aquilo que você semeou. Disse umas quantas, mas ela vai dizer umas centenas para si, de volta. Não é por aí. Não é por aí. Então, como é que nós devemos responder ao escarnecedor? Fazer aquilo que Jesus nos diz. O que é que Jesus nos diz? Lucas 6, 27 e 28. Lucas 6, 27 a 28. Contudo, tenho a declarar a vós, outros, que me estáis ouvindo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Outro versículo, 28. Abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Eu vou dizer uma coisa, querido. No Provérbios 9, versículo 7, a minha tradução fala no perverso. Não é no zombador, nem nos casos, é o perverso. O perverso é ainda mais pecador que o pecador, ou não? Uma pessoa perversa é uma pessoa que faz muito, muito mal. Faz coisas muito, muito perversas. Imagine você, está na rua, fala com uma pessoa que é sua amiga, que você até sente que deve falar um pouco de Jesus, e está na rua já a preparar a coisa para conversar, o inimigo traz essa pessoa perversa, que você também já sabe quem é, tem um negócio, sei lá, lá do mundo, coisas feias, perversas, e você sabe que ele vive essas coisas horríveis, e você então chama a atenção, não é? Uma coisa é certa, você não deve chamar a atenção daquilo que ele está a fazer. Porque você chamando a atenção, não, Jesus te ama, não sei o que, tens de vir a Jesus, porque não sei o que, sabe o que você vai fazer com isso?
você vai fazer com que ele o odeie e você vai empurrar essa pessoa ainda mais para dentro do inferno, porque ele não vai querer nascer de novo, não vai querer aceitar Jesus. Você tem que ser sábio. Muitas vezes os crentes estragam a obra de Deus com coisas que dizem para outros. Do julgamento de Deus, porque não sei o quê. Não é assim. Olha que Jesus diz, amar os inimigos. Eu não tenho que... Irmãos, eu sou sincero, eu não gosto dos inimigos. Você gosta? Mas eu tenho que amá-los. Não é? Há gente que eu não gosto, mas eu tenho que amá-los. O gostar tem a ver com os valores, temos os mesmos valores, as mesmas ideias, coisas que nos agradam um ao outro. Tá? Isso é gostar. O amar é o amor de Deus, é incondicional, não tem condição, temos que amar, ponto. Amém? E Jesus diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que os maldizem, orai por os que caluniam. E nunca responda. Nunca tem de chamar o perverso à atenção daquilo que ela está a fazer. Aliás, em Provérbios também tem lá um versículo que diz que não devemos despertar cães adormecidos. Se nós despertarmos cães, eles podem se virar contra nós, podem vir morder-nos. É o que acontece quando nós chamamos o perverso à atenção. Nós vamos ficar manchados, irmãos. Mas temos que fazer uma coisa. Deus deu-nos uma arma, irmãos. Tanto para os cartesouros como para o perverso, Deus deu-nos uma arma. Devemos amá-los. Quando você ama, quando você vai dar um abraço a Deus, eles ficam desarmados. Eles não sabem como reagir. Eles não estão... O amor de Deus não é a praia deles. Eles não... ficam... Não têm resposta. É aí que você tem que entrar. No amor do Senhor. E não repreender, chamar a atenção. Faz assim, faz assado. Deus chamou para você ser juiz dele? Não. Ou não é? Então, a Bíblia diz no Provérbios 9:7, o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Podia dizer muito mais sobre isso, mas vamos adelante, como diz o espanhol. Versículo 8 do Provérbios 9. Não repreende o escarnecedor. Para quê? Para que não te aborreça. Ele vai te aborrecer se tu repreenderes o escarnecedor. Não é? Mas repreende o sábio e ele te amará. Uau! Por que ele nos vai amar? Porque ele é sábio. Porque ele não é escarnecedor, ele é sábio. Eu vou dar um exemplo. Você deve mostrar amor ao escarnecedor e ao perverso. Amor. Que eles ficam desarmados, eles não ficam nem sabem como fazer o quê. O amor de Deus, amém? Você mostra o amor do Senhor e ora por eles lá, em secreto com Deus, etc, etc. Agora, você não vai responder ao escarnecedor ou ao perverso com a mesma moeda, com o mesmo espírito de ódio, com não sei o quê. Não faça isso, porque você agora, em Jesus, você já é sábio. E o sábio não faz isso. Amém? Agora. Amém. Ok, glória a Deus. No final do versículo 8, a Bíblia apresenta aqui a pessoa com quem você deve repreender, corrigir e não vai ter problemas, pelo contrário, essa pessoa até vai lhe agradecer, que é o sábio. Repreende o sábio e ele te amará. Aleluia. Nunca se esqueça que repreensão aqui significa disciplina. Corrigir. Disciplina. Amém? Pessoas sábias gostam de ser corrigidas. Pessoas que não são sábias não aceitam a correção. Ficam todos no orgulho de tem que dizer qualquer coisa para trás. É porque a pessoa não é sábia, porque se for sábia, agradecia. Obrigado. Sabe por quê? Porque você dar um bocado de sabedoria em 2 ou 3 minutos a conversar com ele, está a dar um bocado mais, acrescentar a sabedoria dele, que se calhar para conseguir aquele mesmo bocado de sabedoria em 2 ou 3 minutos, ele iria ter que esperar 10 anos. E ele recebe assim quase instantaneamente da nossa parte. Uau! Não tinha pensado nisso. Obrigado. Ele vai nos amar. Ou não? Pessoa sábia. Pessoa sábia. Agora, ele aprecia esse facto. Quando foi
a última vez que você corrigiu alguém e essa pessoa não gostou nada? Quando foi a última vez que alguém o corrigiu assim e você também não gostou nada? Se você não gostou da correção, é porque você não é sábio. Se você fosse sábio, você ia amá-lo, ia agradecer a pessoa. Agora, depende também como é que se entrega a correção, né? Como nós já falamos há bocado. Com amor, lugar certo, Ok. E sabe por que a pessoa nos tentou corrigir? Quando alguém vem para me corrigir a mim ou corrigir a si, a pessoa vem nos corrigir naquele espírito certo, naquela atitude certa, naquela meiguice, naquele amor. Ele vem nos corrigir. Porque a pessoa veio ter conosco para nos corrigir em amor, porque ela acreditou no seu coração que nós seríamos pessoas sábias e queríamos aceitar essa correção. Mas afinal nós não recebemos essa correção, nós só estamos a mostrar à pessoa que nós não somos sábios. Porque se fôssemos sábios íamos amá-los. É a confusão na igreja. Tanta coisa que se pode evitar na igreja. Falta de sabedoria, conhecimento das coisas de Deus. Já viu? Falta de maturidade na palavra. Agora, quem aqui deseja aprender mais? Eu quero aprender mais do Senhor. Oxe, eu tenho muito mais para aprender. O Senhor me ensina, Senhor. Então, quando alguém lhe vem corrigir com aquele espírito devido, aceite a correção, agradeça à pessoa. Obrigado, irmão. Está-me a chamar a atenção. Eu tenho 2 olhos aqui na frente da minha cara. Não tenho olhos aqui atrás. Aqui por trás eu não vejo. E às vezes eu preciso que alguém me dê a indicação do que se passa aqui atrás de mim. Ou não? É ou não é? Em vez de ficar, eu sou super ungido de Deus, eu conheço a palavra e não aceito. Não, receba, aceite em nome de Jesus. Seja sábio. Mesmo se você já sabia, irmão, tem razão. Irmã, tem razão. Epá, eu esqueci-me. Obrigado, irmão. Em vez de ficar todo ofendido, que pensei ela que é? Pelo amor de Deus. Seja sábio. Não é? Eu quero aprender mais. Eu quero aceitar mais aquilo que Deus tem para mim, da sabedoria que Deus tem para mim. Eu quero ser mais sábio. Cada vez mais sábio no Senhor, na sua palavra. Olha aqui, já estou na reta final. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Conhecem essa escritura, tenho a certeza. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura, palavra de Deus, toda é inspirada por Deus e proveitosa para quê? Para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. 17. Para que ensinar essas coisas todas? A fim de que todo homem de Deus, ou mulher de Deus, tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Já não é mais 30 por 1, já não é mais 60 por 1, agora é 100 por 1 nas coisas de Deus. Amém? Quanto mais você se disciplinar em Deus, estudar, buscar a palavra de Deus, se aplicar a palavra de Deus, até mesmo nesse livro dos provérbios, você pode ler provérbios durante um mês, como eu disse, né? Um capítulo por dia no mês de maio. Você lê o livro de provérbios. Então, quanto mais você estudar e disciplinar-se nos provérbios, na palavra de Deus, quanto mais sábio e quanto melhor preparado você fica para realizar as boas obras que Deus tem para si. Uau! Não é? E você vai continuar, você vai receber sabedoria, você vai ver que a sabedoria de Deus é belíssima, e quanto mais você cresce em sabedoria, mais bela ela se torna, a sabedoria do Senhor, o conhecimento da palavra, a revelação da palavra pelo Espírito. Você vai começar a compreender verdadeiramente o significado dos factos na sua vida, dos factos mais importantes à sua volta, amém? Da sua caminhada com Deus. E você vai entender, aqui Provérbios 1, 7. Vai entender com toda a clareza, Provérbios 1, 7 e termino aqui. Provérbios 1, 7. Você vai entender isso, vai saber mesmo o que o Espírito Santo está a dizer. O temor do Senhor
a reverência, o caminhar com Deus, amém? O respeito, a entrega, a submissão, a honra para com Deus, etc. que você dá. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento da onde? Das coisas dele. Amém? Mas os insensatos, os chicos espertos, amém? Desprezam a sabedoria e a disciplina de Deus. Não precisa para nada. Chico esperto. Busca a sabedoria de Deus, porque a sabedoria é mais valiosa que o ouro, que prata ou pedras preciosas. Busca a sabedoria de Deus para a sua vida cada vez mais. Discipline-se nas coisas de Deus. Se Deus os despertar de madrugada, quero falar contigo, filho. Saia da cama. Você fica na cama, você acaba a adormecer, não é? E Deus fica a falar sozinho, não é? Saia da cama. Sente-se numa cadeira, ponha-se dos joelhos. Eis-me aqui, Senhor. Fala, Pai. Se tiver papel e lápis, melhor ainda, para tomar nota, senão você vai esquecer aquilo que Ele vai dizer. Escute. Disciplina-se no Senhor. Filho, acorda. Filho, acorda. O que é, Senhor? Preciso falar contigo, filho. Deus, deixa-me dormir. Amanhã depois falas comigo. Você já perdeu. É? Eu vou chamar outro que queira. Eu vou chamar outro que me dê atenção. Amém? E você fica vendo navios. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, a ti toda a honra e toda a glória.